Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport, chegando no seu quarto ano. Gostou da abertura? Só vinheta nova, só vinheta bonita, só vinheta de qualidade. É isso, Fred Bonet. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Estamos juntos com a resenha raiz da televisão brasileira, analisando, discutindo, debatendo e informando os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e do mundo, logicamente com destaque maior para os clubes do Rio de Janeiro. Sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E de Insetbom, um novo conceito em detetização. 3842-4242. Olha o carrinho vermelho, hein, gente? De imediato, meu querido Mateuzinho, bota na tela os meus mosqueteiros nesta terça-feira, dia 11, aí, com aquela visual lindo da sua casa, da sua varanda, onde ele namora a sua polaca. Tá chegando, boa noite dele, o pai do Farofa, Otávio Bocão. Muito boa noite, Mazela, boa noite aos meus companheiros aí, Cláudio Afonso e Carlos Borges. É com muita tristeza o meu boa noite dessa terça-feira, justamente por conta da morte da torcedora do Palmeiras, que muito me incomodou. Para variar, mais uma vítima dessa intolerância que nós vivemos hoje nesse país. Atitudes, tomadas de decisões totalmente equivocadas, que um garoto novo vai pagar por isso, independente do que seja na vida, mas tirou a vida de uma garota nova, com um futuro brilhante pela frente, em todos os aspectos. Vamos discutir um pouquinho depois sobre isso. Um beijo de todos vocês. Isso aí, Bocão, bem lembrado, e vamos em frente. E aí o Ministério Público, vamos ver se toma alguma providência, que até hoje eles falam, não fazem rigorosamente nada. Boa noite, seu Cláudio Afonso. Fala, Claudinho. O rei de Vila Isabel, Tijuca, agora no Flamengo também andando por lá. Você tá danado, hein, garoto? Boa noite. Boa noite, Ricardo Mazella, um grande abraço para você, para o Carlos Borges, para o nosso líder Boca, está sorrindo à toa, nosso Otávio Bocão, toda a nossa audiência qualificada conosco aqui no Max Sport. Olha, a gente tem que primeiro falar do lado positivo, né? Há muito tempo que a gente não vê isso, 3 clubes cariocas entre o G4. O Flamengo já era esperado, é o vice-líder, com altos e baixos aí, como foi o próprio jogo contra o Palmeiras, né? Um primeiro tempo onde o Flamengo não se encontrou, foi dominado pelo adversário. No segundo tempo, sim, com as alterações feitas pelo Sampaoli, o Flamengo mostrou todo o seu poderio, conseguiu um empate. Fluminense no G4, com uma vitória incontestável no último domingo contra o Internacional. E o Botafogo, que vem cada vez mais comprovando que não nenhuma... Já deixou de ser surpresa, de ser azarão. Não tem que ter mais nenhum tipo desse adjetivo. O Botafogo tem sim um elenco forte, um grupo unido e é de verdade postulante ao título. Infelizmente, para o futebol carioca, lá no lado de baixo da tabela, temos o Vasco da Gama com a sua SAF, que tem um manual certinho, inteirinho, de tudo o que não se deve fazer em um clube de futebol, meu querido Ricardo Mazella. Vamos falar também sobre isso aqui no nosso Max Sport, fechando o giro de boa noite dos meus mosqueteiros, um dos maiores narradores do rádio esportivo do Brasil, a categoria, a qualidade de Carlos Borges. Fala, Ursão. Um abraço para você, meu querido Mazella, você, Bocão e Cláudio Afonso e a todos do Max Sport estão nos vendo aí e ouvindo. O seguinte, eu digo, olha aqui, 2020 para 21, porque o negócio acabou em 21 por causa da pandemia, estava um tal de São Paulo 7 pontos na frente. 7 pontos, mas já na reta final do campeonato, já no segundo turno. Agora um tal de Botafogo está a 10 pontos, mas agora no início do primeiro turno. Então, meu amigo, é bom ficar calmo e tranquilos, porque nada vai acontecer antes da passagem da 19ª rodada para a 20ª rodada, que será o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Fiquem calmos. Está todo mundo aí eufórico, fazendo festa, aparecendo em foto, todo mundo se abraçando, aparecendo uma galera toda animada. Calma.
Ah, não Você, Carlos começa, né? Borges. Vou esperar o elefante cair aqui. Deve ter atenção. Cai não. Escreve endereço, hein, Ô, Boca? Escreve endereço. Bocão, o que mais me chamou a atenção no Boa Noite do Bote, como sempre provocativo, que ele é um mau aluno de matemática. Ele não aprendeu fração. Ele falou que estamos no início do campeonato, já estamos no final do primeiro turno. Ele não aprendeu fração, ele tem dificuldades aritméticas. Então, tomou na caneta para deixar de ser invejoso com o Botafogo, seu Carlos Borges. Eu Agora, achava que Não, só um velho, detalhe. A morria de tombo e friagem, mas de caduca não. Então, A foto eufórica é de seu Bocão, de seu Marcos Portela, desses botafoguenses todos, todo mundo abraçado, tomando cerveja, já festejando com champanhe. Não, calma aí. Tá bom. Calma você, que você é um invejoso. Você é um invejoso. Pega o Vamos líder, botar ordem 10 na pontos. casa. Vamos botar ordem na casa. Paulo Bizarro, você que é um flamenguista equilibrado, fala, Dieguenes. Fala, marido da Dona Ilana. Você pediu e o E-Game chegou, trazendo aquela dica de games tão aguardada. Remnant 2, um RPG com ação e tiro em primeira pessoa nesse combate a criaturas místicas. Você vai curtir e pode controlar até 3 jogadores nessa emocionante competição. Sai 25 de julho para PC, Xbox Series e PS5. Confira comigo na telinha. No CBLOL, a Red Kennedy Calunga continua arrebentando em primeiríssimo lugar com 9 vitórias e apenas uma derrota, seguida de Lounge, que venceu o clássico com a Pen Game em segundo e NTZ em terceiro e a Pen Game em quarto. Quem tá mal, mas muito mal mesmo, é a Kabum, com 10 derrotas direto, nenhuma vitória. Mas a Liberty também não tá muito melhor não, e tá muito insatisfeita com apenas uma vitória na competição. Vamos que vamos, semana que vem tem muito mais CBLOL aqui com a gente. Na LBFF, Magic Squad tá arrebentando, mas muito. Na primeira colocação, fez mais de 200 pontos nas últimas rodadas e 4 buias seguidos, quase batendo o recorde da competição. A galera já tá pensando no Mundial e eu levo muita fé nesses garotos. Tá seguida de VKS na segunda colocação, Fluxo em terceiro e Loud em quarto. Mas a briga tá acirradíssima mesmo para ver quem fica entre os 12. A galera lá de trás tá chegando, a X tá doida para tirar essa vaga da Black Dragons e a galera que tá vindo tem muita chance. Tem 39 rodadas de 48, tá no finalzinho, muita emoção vem por aí. E semana que vem tem mais aqui. A gente vai ficando aqui na área, mandando um beijo enorme para vocês. Até a próxima semana. Tchau! Valeu, Paulinho! Aquele abraço para você, irmão. É isso aí. Do Paulo Bizarro, que é um flamenguista equilibrado, vamos para um tricolor também animado, achando que o Fluminense vai melhorar ainda mais. E como ele é forte, nesse bobear o Borges, mandar dar um cascudo, viu, meu querido Raul Marcos? Os cascudos no Borges, para ver se ele acorda. Fisiculturismo, Raulzito! E aí, meus bodybuilders do Max Sport, chegamos e vamos à matéria de hoje que eu vou mostrar para vocês como está sendo o meu tratamento, qual o problema que eu tenho, então roda aí. E aí, galera, tô aqui com o Dr. João Tavares, quiroprata, fisioterapeuta, tá tratando da minha lesão. Primeiro queria agradecer por estar gravando a Max Esportes e queria que você dissesse um pouco o que é quiropraxia e o que pode impactar no meu tratamento e o que eu tenho de verdade. Fala galera, tudo bom? Boa tarde. Então, primeiramente, em relação à lesão que o Raul apresentou, foi uma hérnia de disco já em evolução, devido aos movimentos repetitivos que ele faz no dia a dia, não coloca somente a academia, não, mas também trabalho, na sua rotina diária, e também cargas, etc. Como que isso impacta na vida dele? Essa inflamação vai acabar gerando mais a articulação, uma rigidez. Como que isso funciona? Tem uma rigidez
está inflamada essa situação, ele vai ficar sem mobilidade de movimento. Com isso vai prejudicar nos treinos. E outra, acentua mais ainda a dor. Como que o tratamento vai ajudar? No caso, a gente tem que regredir esse padrão da hérnia. A hérnia, ela extravasou, eu tenho que regredir ela. Ela não vai cicatrizar. Eu preciso fazer esse tratamento contínuo, diminuir carga, respeitar o momento da lesão, para a gente poder passar pela fase de tratamento e depois você voltar com normalidade. É uma coisa natural nas pessoas de academia, também de crossfit, etc. acontecer isso. Então ele tem que esperar o momento da fase de lesão e depois progredir normalmente. Como está acontecendo agora, ele está dando uma resposta boa e vai evoluir, mantendo o shape, mantendo todo o seu treino normal. E como vocês sabem, semana passada estava travado, nem pude apresentar o programa. Temos uma semana de tratamento, já voltei a treinar, claro, com cargas menores, como o doutor disse, respeitando o limite, mas final do ano eu vou estar zero, né? Tem competição, a competição está chegando aí, final do ano eu vou zero. Exatamente. Pessoal, a questão é a seguinte, assim, não é só a quiropraxia, não é só a liberação miofascial, tem que entender o padrão de lesão, como ele realmente estava sentindo, para poder também não deixá-lo amparado em relação à falta de treino. Se eu falo para ele, ó, você não pode treinar, eu estou matando uma parte dele. Então eu tenho que fazer com que o meu trabalho auxilie ele, também ele possa fazer um tipo de atividade regenerativa e de recuperação para que também não desanime essa parte atleta dele. Então nisso a gente conseguiu criar um conceito. E muitas pessoas precisam entender essa parte do tratamento e dos profissionais que envolvem essa área. Então procure ver o profissional que você quer que faça parte da sua vida e sua rotina. E aquilo pode ser indicado para qualquer tipo de pessoa? Sim, a gente tem umas contraindicações que são bem severas. Tem aí osteoporose, pessoas que passam por de câncer, porque deixa essa estrutura bem complicada, bem defasada, mas ela é bem segura, realmente aplicada por uma pessoa que é do ramo, tá? Tem isso também. Eu falo que muitas pessoas falam que são quiropratas, mas não têm o domínio da área. Isso é muito perigoso. Então utiliza o nome da quiropraxia, mesmo não sabendo aplicá-la corretamente. Está lá, todo mundo está. Isso aí é fato. Mas realmente aplicar a técnica, se preocupar com o paciente, isso é pouco. Pode prejudicar? Pode. Se não souber fazer, pode prejudicar e tornar a pessoa realmente prejudicada. Sim. Assim como outros trabalhos também, né? Liberação da facial também. Isso aí, galera. Então, final do ano, vou estar competindo. Estou me tratando aqui com o Dr. João Tavares, aqui em Cabo Frio. E conto com a torcida de vocês. É isso. Obrigado, doutor. E é isso aí, senhoras e senhores. Semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Esportes. E eu vou estar falando de Felipe Franco e Mr. Olímpia. Então não percam semana que vem. Aquele abraço e até lá. Raulzito cheio de estilo, hein? Segurando o microfone, jogando. Ah, gostei. Estamos na torcida, Raul, para que você recupere logo dessa hérnia. Fique 100% o marido da Fernandinha, para que represente bem o Max Esporte e você. Estamos juntos, irmão, em qualquer momento. O Max Esporte abrindo espaço sempre para o fisiculturismo, um esporte que você está começando a acostumar a ver aqui na TV Max. Daqui a pouquinho a gente volta com meus mosqueteiros no Max Esporte. Está na hora da gente fazer o quê? Sabe o que é? Limpar tudo que deu de errado, jogar fora e a gente volta já aqui na TV Max. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É verdade. Matheus, bota a galera de volta na tela. Eu queria tocar no primeiro bloco, já estamos mais da metade, mas é um assunto seríssimo que a gente fala, debate e não vê providências. Foi o boa noite do Bocão. O torcedor invadindo o motel para bater em jogador, jogando garrafa, morrendo inocente, covardia de torcedores pegando jogador, outros torcedores no ponto de ônibus, pegando ônibus, quase matando as pessoas, quando não mata com espeto. Bocão, a pergunta não é essa, quando vai parar, que isso não vai parar nunca, porque as autoridades não tomam providência. O que você imagina que poderia ou poderá ser feito
caso as autoridades tomem vergonha e façam alguma coisa? Eu acho sempre muito difícil, né, a gente ter uma avaliação sobre esse assunto, que já é um assunto já que a gente não consegue nem pontuar. É sempre dar um tempo de um mês, daqui a pouco acontece de novo. Mas o que mais me preocupa, evidentemente, é que são pessoas... É claro que há aquele conflito e o confronto, a gente não pode justificar de uma certa forma, porque a mãe deixou a garota novinha numa torcida organizada da Mancha Verde, que era a Mancha Verde, a garotinha onde estava. O Botafogo teve semana retrasada lá em São Paulo e por muito menos nada aconteceu. Essas brigas serão constantes, serão eternas, não teremos nunca uma justificativa para esse tipo de assunto. Eu acho que o Ministério Público tem que tomar uma atitude sempre. A gente fala isso aqui já há alguns anos. Eu já estou com 55 anos, já escutava isso quando era garoto, já participei de torcida organizada, nunca fui aquele torcedor de brigas. Agora, tirar uma vida de uma garota, e veio o avô, Luiz Henrique, e os pais, Gabriela e esqueci o nome do pai, dizer que a gente está muito triste, mas não ter ódio no coração. Isso é uma coisa que me tocou, que eu tenho 2 filhas, uma de 35 e uma de 26. Isso aí me machucou o coração. Aí tem muitas pessoas que falam, não podia estar ali, não tinha que estar ali. Não interessa onde tinha que estar. A atitude do homicida, acabou sendo homicídio doloso, né? Interpretado, ele confessou que jogou uma garrafa. Nós temos imagem. O SBT, ele mostrou a imagem, o rapaz tacando uma long neck e acaba pegando da menina, a menina se agachando, enfim. É uma cena de futebol. Não adianta a gente ter o foco das coisas principais, que são os jogadores que fazem espetáculo, e a gente está preocupado com xenofobia, cânticos, racismo. É claro que são coisas pertinentes, que a gente tem que relevar, sim, são assuntos relevantes. Mas não podemos deixar de falar, e nós estamos deixando de um foco principal, que são os jogadores, de fazer o espetáculo, o protagonismo. Nós temos que tomar uma atitude. Já está na hora, já há muito tempo, senão seremos sempre repetitivos em todos os programas esportivos, em todos os debates em relação a isso. Fala, Borges. O futebol tem que entender que ele faz parte da sociedade. Não é, todo mundo acha que futebol é uma coisa fora da sociedade. A sociedade está dentro do futebol, o futebol dentro da sociedade. Então, eu acho o seguinte, não tem que ser colocado como crime. É crime, não tem esse negócio que o cara jogou lá um foguete lá fora, na América do Sul, aí ficou 6 meses lá preso e voltou, todo mundo aplaudindo que ele voltou, aí ele vai pega o Luan dentro do motel, dos 4, 2 são daquela turma lá, do foguete lá, do sinalizador. E fora isso, é importante também lembrar, que a polícia vem e diz, não, mas aí o torcedor que faz isso, é obrigado a se apresentar na delegacia na hora do jogo. Isso não resolve nada. O futebol faz parte da sociedade. Faz parte da sociedade. O futebol não é uma coisa totalmente livre da sociedade, não. Borges, se você me permite, só para completar, fechar essa, porque como o Bocão falou, repetitivo, mas eu tenho que falar aqui, a gente tem que cobrar, não pode ser diferente. O futebol é um entretenimento, é diversão. E esses imbecis, esses assassinos, esses covardes, esses vagabundos que fazem isso, têm que ser enquadrados na lei. Isso é uma coisa certa. Mas o Ministério Público tem que fazer alguma coisa para que não chegue a esse ponto. Não fazem rigorosamente nada. É torcedor organizado, tem gente boa de organizada, mas tem muito vagabundo também, em todos os clubes. Então, tem que acabar com esse negócio. Pune o clube, faz alguma coisa e prende os caras para fechar esse assunto que não poderia deixar de ser falado aqui no Max Sport, por mais repetitivo, por mais que as autoridades não tomem providência, nós estamos fazendo nosso papel, então, só alertar. Só um detalhe, você vê, São Januário foi fechado para a torcida por falta de segurança. Aí eles dão 4 jogos. Só 4 jogos não resolve o problema. Vai continuar São Januário sendo um lugar difícil de se segurar a torcida. Uma reação, né? O pessoal todo. O nosso papel é esse, alertar. Usamos o primeiro bloco para falar sobre isso. Eu acho que é um assunto extremamente relevante, mesmo sendo recorrente, mas é um assunto relevante. A nossa função de jornalista, nós 4 aqui, é de alertar, tentar criar alguma coisa para as autoridades se mexerem, para que isso não volte a ocorrer, enfim, alguma coisa tem que ser feita, e essa passividade que a gente vê tem que terminar.
né? Tem que terminar. Lamentavelmente, mais uma vida se foi e, com certeza, vai ser mais um número, mais uma estatística. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do nosso Max Sport. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom! Muito bem, estamos de volta com o Max Sport na sua segunda parte, com a vinheta nova. Gostou? Ficou legal, ficou bem maneiro, hein? Bem maneiro, você já curtindo o Max Sport, indo para o seu quarto ano, a resenha raiz da televisão brasileira. Se você perdeu algum programa, vai no YouTube, sem problema nenhum, bota Max Sport, TV Max. Você tem desde o primeiro, há quase 4 anos, até o de hoje, dia 11 de julho. Sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E de Insetbon. Olha o carrinho vermelho, hein, gente? 3842-4242. Um novo conceito em detetização. É isso aí, garoto. Mateuzinho, deixa eu já emendar. O Paulo César já está avisando aqui. Você me avisou que está no ponto aqui, que já está o Paulo. E vai falar direto da Bélgica, capital da Europa. Paulinho, boa noite mais uma vez. Bem-vindo, meu querido amigo, meu querido irmão. E fale sobre as contratações na Europa, Paulinho. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Cláudio Afonso, ao Carlos Borges, ao Otávio e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Sport. Nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Negociações do futebol europeu. E como estão muito mais amenas do que nos últimos anos. Afinal de contas, depois de Covid e também agora da guerra na Ucrânia e de uma inflação galopante no continente europeu, como não era vista há mais de 50 anos, obviamente que o futebol também sente. E muito. Além disso, ainda um fator extra, que vem dificultando ainda mais a movimentação em termos de contratação dos principais clubes europeus. Um rival de peso e que acontece quase que surpreendentemente. A Arábia Saudita, que dita valores que, obviamente, ultrapassam as perspectivas dos principais clubes europeus, deixando assim ainda mais inflacionado o mercado e tendo ainda como um agravante a exigência do fair play financeiro decretado pela UEFA. Ainda assim, algumas negociações acontecem e outras permanências são anunciadas, como o caso de Paul Pogba, veterano do meio-campo francês, que decidiu que ficará na Juventus de Turim. Não aceitou a primeira proposta vinda da Arábia Saudita e quer permanecer em Turim, relançando a sua carreira depois de temporadas frustradas ao serviço do Manchester United. O Benfica em Portugal, no entanto, vai trocar de lateral esquerdo Alex Grimaldo, lateral esquerdo espanhol, do tcheco Jurasek, ele que jogava no Slavia de Praga, e a nova contratação da equipe campeã portuguesa, o Benfica. Valeu, Paulinho. Fica aí. Segura aí, Borges. Entra você no esquema para o nosso querido Paulo César Oliveira. Vai falar o grande tricolor. Você faz a pergunta para o Paulinho, que não ficou na frente da janela de novo. Ele tem algum problema com essa janela? A janela da Bélgica, a janela de PC Oliveira. Ô, PC Oliveira, falando em dinheiro que você está falando, o dinheiro vai agora diminuir também. Tem a questão da repescagem, não vai dar mais dinheiro aí na Europa. Como é que é isso aí? Conta aí, Paulo. Borges, todos sabem que as competições europeias dão muito dinheiro. Para aqueles que ganham, para aqueles que não são tão fortes assim, mas que participam. Mas mesmo para os terceiros colocados em seus grupos, ainda há a famosa oportunidade da conhecidíssima repescagem. Ficarão então automaticamente eliminados, como acontecia já as equipes na quarta posição de cada grupo, quer na Liga dos Campeões, quer então na Liga Europa. Isso vai então radicalmente mudar de figura para a temporada 2024-2025, onde os terceiros colocados vão então ser automaticamente eliminados. Medida que foi já saudada por alguns dos principais treinadores do futebol europeu, em destaque para José Mourinho, que sempre se disse contra a uma promoção, especialmente, segundo ele, uma promoção por demérito,
ou seja, por não ter se classificado diretamente para a fase de grupos. Eu concordo plenamente com isso. O problema do futebol mundial é que quem dirige, de um modo geral, são pessoas que nunca deram um chute na bola, seja na Europa, no Brasil, na América do Norte, na Arábia Saudita. Tem muito buzunta comandando o futebol. Acabou em terceiro, acabou, vai embora, vai para casa e vai para... Não, tô com o Mourinho mais uma vez. Bota de volta... Não, olha só, eu me irritei. Vamos, bota bye lixo aí para acabar com esses caras que só fazem lambança. Bota! Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye lixo, bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Bota de volta a galera na tela aí. Vamos em frente. Ô, Marcelo. Bocão, Borges e o Cláudio Afonso. Diga. É o seguinte, você é um brincalhão, você é contra o Botafogo mesmo. Você puder acabar com o Botafogo, você acaba. O Botafogo está na repescagem da Sul-Americana, não se classificou. Então você mandaria o Botafogo para casa, é isso? Você acabou de falar mais uma besteira, você, meu querido Borges. O que eu critiquei e você não prestou atenção e elogiou o Mourinho é quando o cara sai de uma competição e vai para outra. O Botafogo, como terceiro colocado, vai continuar na competição. Não mudou de competição. Ele continua. Segundo colocado. Mas você terminaria com isso. Você falou que terminaria com isso. Olha como é que você é contra o Botafogo. Ô, Borges, dá um remedinho para você, Borges. O que eu falei foi que, em cima do que o Paulo acabou de dizer para a gente agora, que o cara, quando é desclassificado de uma competição, na Libertadores vai disputar a Sul-Americana. O cara sai da... Você vai alimentar isso, Mazela? Você vai alimentar um louco? Você é um louco, você é um desequilibrado, você é um péssimo aluno de matemática. Não quero mais papo. Fique de olho, Bocão. Fique de olho nesse rapaz. Você é louco, você é louco. Não sei como a Beth te atura. Não sei como a Beth te atura. Tá batendo palma pra maluco. Tá batendo palma pra maluco. É verdade, você tem razão. Ô, Cláudio, rapidinho. É um assunto recorrente, além da maluquice do Borges, que é recorrente também. Olha aqui. Como a arbitragem a cada rodada pior, hein? Impressionante. Olha, Mazela, a gente vive uma crise na arbitragem brasileira, não é de agora, né? Eu costumo falar que já tem umas décadas, pelo menos umas 3, que o Brasil não tem, mesmo na América do Sul, o Brasil não é mais protagonista das arbitragens. Se nós formos olhar os principais árbitros do nosso continente, nos últimos anos, eles são da onde? São da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Colômbia, principalmente desses 4 países, e a gente vê uns erros absurdos. A gente pensava, né, Mazela, que com a chegada do VAR, esses erros fossem diminuir, mas não é o que a gente está vendo. A gente vê uma falta de critério absurda, o que vale para um jogo não vale para o outro. A International Board manda retirar a marcação de pênalti do jogador com um braço apoiado no chão, o árbitro dá o pênalti assim, contrariando o que é a orientação, pênaltis absurdos, verdadeiros assaltos, em alguns clubes se sentindo assaltados com razão, e é o nível da nossa arbitragem. Infelizmente, mas é o que temos, e eu não tenho esperança de melhorar isso a curto prazo. Temos aí uns 2 ou 3 árbitros no máximo, de mediano para bom, e o resto é difícil de escapar. Arbitragens muito confusas e ruins. E o que mais me preocupa nisso tudo, é que não há critérios, né? E os árbitros, eles foram no início do ano dar palestras para os jogadores. E ontem, por exemplo, quer dizer, domingo, o Juninho do América Mineiro reclamou veementemente justamente por conta disso. Porque quando você tem um critério para um lado e não tem para o outro, você acaba sendo leviano na sua interpretação e até mesmo na sua tomada de decisão. Nós vimos talvez um pênalti do Flamengo, a favor do Flamengo no Everton Ribeiro, e temos o do Janderson no Atlético Paranaense. Eu tive até uma oportunidade de encontrar, na semana retrasada, o Paulo César Oliveira, que é o comentarista da outra emissora, e no sábado agora ele tomou uma água de coco comigo, conversando a gente sobre isso. Eu falei com ele sobre essa ideia que se tem da muleta, que já foi dito aqui várias vezes. Existe uma muleta para os árbitros. É como se o cara chegasse em casa e falasse assim, o filho para o papai: pai, por que o senhor não marcou esse pênalti aqui? Isso aqui foi pênalti. Não, meu filho, é porque os caras do VAR disseram que não foi. Mas, papai, o senhor é árbitro, o senhor tem que ir lá e saber se foi pênalti ou não e tomar decisão. Essa é a história da carochinha. É a história da carochinha.
Você podia falar pro Paulo César Oliveira, falar, ensina o teu irmão a apitar, que não apita porcaria nenhuma. Mas tem compliance, né, Agora, tem compliance, não tem jeito. Eu também não sabia, Marcelo. Porcaria nenhuma. Agora, tem um detalhe muito importante que a gente tem que pensar também. A dona Leila do Palmeiras, São Marcos Braz do Flamengo, ou qualquer outro dirigente que venha falar de arbitragem, deveria ser punido. Não é punido, na Europa é punido, aqui não é punido. Por que dona Leila tem que falar de arbitragem? Por que São Marcos Braz tem que falar de arbitragem? Tem um dono hoje, não conselheiro, não tem mais ninguém. Botafogo tem um dono, ninguém vem. Difícil não falar, Bosch. Tu acha que o dirigente do Goiás, ele vai conseguir ficar calado com o que ele sofreu no jogo de domingo contra o Santos? Aí é pedir demais, aquele pênalti absurdo. Ele não tem que falar. Mas não foi, aí é você tirar o direito de reação das pessoas. A arbitragem é ruim, tem que ser falado. Bom, você está querendo botar a ditadura, botar a moda assunto? Não estou te entendendo, meu camarada. Você hoje ele quer a ditadura. Eles tumultuam. Em vez de ajudar, tumultuam. Você lembrou uma situação aí de um Goiás e Santos muito interessante, porque foi unânime, todos da bancada, diziam que não foi pênalti. Para mim, não foi. Para mim não foi pênalti. Todos disseram que foi pênalti. Para mim não foi, porque ele é o único jogador que quando trova com... Ele é o cara que olha para... Ele não olha para a bola. Enfim, é uma discussão enorme, gente. Ali, só o seu Arleu viu o pênalti. Ali foi vergonha. O cara encostou, o outro caiu. Vamos falar aí. Aqueles passos é normal o zagueiro fazer. Normal. Pelo amor de Deus, a arbitragem no Brasil é vergonhosa. Seja do Fortão, do Daronco, do Luiz Flávio, daquele cara de Goiás. São todos horrorosos, aquele Rafael Claus. Olha, não merecem consideração. São fracos, ruins, né? E muitos apitam com a camisa. É complicado. O critério vale para um e para o depender da camisa. Tá quietinho, Olha só. Falou em carinho, não é provocação. Borges, Bocão e Cláudio Afonso. E o Vasco, cara? E o Vasco? Desembucha quando depois... Que vergonha. Não vai cair, não. Para a tristeza do Carlos Borges, não vai cair, não. Afonso, um minuto só. O futebol carioca, por muitos anos, não conseguia botar 4 equipes nas 4 primeiras colocações. Colocou agora o Flamengo, Fluminense e o Botafogo como líder absoluto do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está jogando outro campeonato, desculpa. O Botafogo está jogando outro campeonato, esquece. A gente não consegue enxergar ninguém. É outro campeonato. Mas os 4 primeiros têm 3 clubes cariocas. E o Vasco está lá embaixo. Mas o problema é o seguinte, se você chamasse o Cláudio Afonso para ser técnico do Vasco da Gama, ele não ia aceitar também, não. Claro que não, Tu quer ter um problema cardíaco? Deixa eu falar uma coisa importantíssima sobre isso. Essa é uma coisa importante sobre isso. Qualquer treinador hoje que tenha, eu acho que a missão mais difícil vai ser do Bruno Lage, quando assumir o Botafogo para se manter lá em cima. Qualquer treinador hoje tem que assumir o Vasco como desafio. Se ele ganha 2, 3 partidas, ele vai se tornar um cara treinador, né? Esse cara vem aqui sem responsabilidade nenhuma de ter que melhorar. O do Botafogo tem que despertar lá em cima. É outra história. É outra história. Mas ele vai conseguir fecha a casinha. Fecha a casinha, gente. Vocês são horrorosos. Fecha a casinha. Vamos jogar no contra-ataque e ver qual é. Vamos empatar 5 jogos para começar a pegar uma confiança. Agora, o Bruno Lage vem aqui e tem que manter o Botafogo lá em cima. A primeira derrota dele, já vão achar que ele não serve pro Botafogo. O treinador que vai pro Vasco hoje, qualquer um, seja o auxiliar técnico lá, ele chegou, o Cláudio Afonso chegou para assumir o Vasco. Ganhou uma partida, esse cara é bom, né? Sem responsabilidade nenhuma. O desafio de subir é muito maior do treinador do Vasco hoje. Do Botafogo se manter é muito difícil, tá? Fala, deixa eu falar, Cláudio, fala você. Vamos falar de Vasco aí um pouquinho, não é porque o Vasco está lá no final, não vamos esquecer o Vasco, não. O Vasco não vai cair. Não vai cair por um motivo. Eu acredito que o Vasco não vai cair. Porque, para a sorte do Vasco, não é pro mérito do Vasco, não. Que o time realmente é feio e essa diretoria que está lá não entende bolhufas de futebol. Perdidos. Ou parece até, não sei se é um golpe, né? Porque os caras prometeram uma coisa e entregaram outra. Investiram muito, gastou dinheiro e eles gastaram. Agora, qual é a sorte do Vasco? A sorte do Vasco tem muito time feio no campeonato. Né? O Santos é um time muito feio. Já umas 2 vezes, já foi ajudado pela arbitragem, como foi domingo. Já não foi a primeira vez, não. Não sei se a Federação Paulista tem tanta força assim, mas o Santos, por exemplo, é um time muito feio. O Coritiba teve aí uma melhora, mas também é um time que não é melhor que o Vasco, é o América, o Goiás, o Cuiabá é um time de operários. O Vasco,
O que o Vasco tem para esse ano é buscar o 16º, o 15º lugar. Essa aí é o título do Vascaíno esse ano. O Vasco não tem mais nada para sonhar. Agora, o que o Vascaíno está vendo agora e está sofrendo é ver que chegou uma SAF prometendo uma mudança, prometendo um mapeamento, prometendo um trabalho diferente, nunca mais vai ficar abaixo do rival. E o que se viu? Contratações completamente equivocadas. Trouxe o menino da Argentina que só tem orelha. Aliás, o nome dele é Orelhano, não é à toa. Ele é magro, ele não ganha uma dividida, ele não consegue se manter em pé. O futebol brasileiro hoje é um futebol muito físico, de muita intensidade. Trouxe o argentino lá que eu pensava, pô, tá chegando aí um novo zagueirão, né? Até agora nada, pelo contrário, se notabilizou por falhas. E várias outras barangas, pegando o refúgio do Santos. O Santos já não é essa maravilha, o time feio. Está pegando os reservas do Santos. Então, alguns bons jogadores realmente foram contratados. O goleiro, por exemplo, o Léo Jardim, falhando direto. Já tem uma questão contratual que não bota o Ivan para jogar. Então, uma série de erros. A dispensa do Nenê, que para mim foi equivocada. É veterano, mas sabe jogar. Não tem ninguém que sabe armar o jogo ali como o Nenê. Então, uma série de erros, uma série de equívocos que levaram o Vasco a essa situação. É difícil de sair muito, porque agora a questão emocional está muito presente. Os caras estão nervosos, o gol agora está ficando pequenininho para eles todos. Mas se tiver agora acerto nas contratações, nessa janela, que está demorando, e um treinador, que não sei qual é a aposta aí, para ver, consertar, acertar essa confusão que está o Vasco pode escapar. Mas principalmente por esse motivo. Tem outros times muito ruins e feios no campeonato também. Claudinho, o Vasco está muito otimista. Está muito próximo de acertar com o Gustavo Alfaro, não é certo ainda, né? Vamos ver. A possibilidade mas esse negócio de falar nome aqui é complicado. Vamos ver, vamos esperar um pouco. Ele foi treinador do Equador no último Mundial, ele foi treinador do último. Agora o Vasco perdeu, sempre fez prevalecer o mando de campo, perdeu para Goiás, para Santos, para Bahia, o Vasco só ganhou dentro de casa, teoricamente, ele empatou com o Palmeiras no Maracanã e ganhou do Cuiabá e na Portuguesa, mas dentro de casa, o Vasco não pode... Portuguesa, você tá louco? O Borges, que Portuguesa? Ganhou do Atlético. Ganhou do Cuiabá jogando na Ilha do Governador, na Portuguesa. Agora sim, ficou claro. Agora ficou claro. Agora vem cá, por favor. O seu Cláudio Afonso deve estar vindo no bairro do Flamengo, em algum lugar que estão jogando buzo para ele, jogando alguma coisa, porque ele disse que não vai cair. Como é que ele sabe que o Vasco não vai cair pela quinta vez? Como você sabe? Eu acredito, Borges. Eu acho que tem muito campeonato, tem muito jogo ainda. Mas com esse time vai ter 500 jogos e o Vasco vai ficar cada vez pior. Mas agora é hora deles acertarem os reforços, né? Você esqueceu de falar do Pumita, que também, pelo amor de Deus, todo do Pumita é horroroso. Avenida Pumita, Avenida. Você viu o Boca Juniors que ele fez contra o Flamengo? O Orelhano só tem orelha. Que ele fez contra o Flamengo? O Boca Juniors iludiu gente. Você pode jogar o cara por um bom momento. Os 90 minutos dele, 89 são ruins, pô. Ele faz uma jogada ou outra, pô. Mas é bom lembrar que o Boca Juniors quer tirar o Orelhano do Vasco, tá? Que vá correndo, então, pelo amor de Deus. Borges, para fechar esse bloco, que esticamos de Vasco, muitos assuntos, o Fluminense conseguiu sair da draga de um mês só tomando pancada, não indo bem, empatando, perdendo, entendeu? Mas acho que agora vai com a saída. Acho que a casa está sendo arrumada, pelo que a gente observa de longe, entendeu? Também acho. E o Fernando Diniz, o torcedor é um negócio impressionante, né? Vaiou o Fernando Diniz quando foi apresentado no placar eletrônico do Maracanã, vaiou. Por quê? Porque o cara aceitou a seleção brasileira, aceitou ser técnico do Fluminense, e no final do jogo aplaudiu o torcedor. O torcedor foi lá, aplaudiu o Fernando Diniz. É uma brincadeira. Eu acho que o Fluminense tem esse jogo contra o Flamengo importante, muito importante. Tem a semana inteira, já que não disputa a Copa do Brasil nem a Sul-Americana na repescagem aí. Então, vamos aguardar o Fluminense forte. O Fluminense está doido para ganhar do Flamengo e ganhar uma moral novamente no Campeonato Brasileiro, que não está tão mal, não. Está entre os 4 primeiros. Não está tão mal, a brincadeira sua está bem. E se tivesse mais organizado, numa certa contexto, estaria melhor ainda. Só para fechar esse bloco, eu vou falar do Fluminense o seguinte: eu nunca me importei, nunca critiquei o Fernando Diniz por assumir lá e cá. O tempo vai dizer se está certo ou errado. Vai tirar o Fernando Diniz e botar quem no lugar dele?
Então, deixa lá e cá, vai. O que eu bati muito nas redes sociais, na diretoria do Fluminense, é a falta de transparência, é a falta de informação. Chegasse, pô, o presidente, ó, o Pavão, falou uma coisa no programa do Boccagi com o Valdir Luiz, que ele não sairia, era isso, aquilo, eu botei esse vídeo, e depois o que ele falou não valeu. O que falta ao Fluminense é um pouquinho mais de transparência e ser honesto com as informações, honesto com a torcida, honesto no que faz, no sentido de não querer enganar ninguém. Ninguém é idiota. Isso que eu fiquei bravo, por isso eu critiquei bastante. Mas está lá em casa, por mim, não tem o menor problema. O Fluminense ganhou 7 milhões dessa transação aí do Diniz, essa dupla jornada do Diniz. E tem que o Fluminense nessa segunda janela, o Fluminense está se reposando. Eu não estou entrando na parte financeira, eu estou falando que a falta de informação, de transparência, querer enganar, que já estava discutindo isso há mais de um mês, só agora que o negócio acabou. Isso que me irrita. Claro. Seja transparente. Não tem como chegar e bater o martelo. Oi, tudo bem, gente? Ó, o dia vai para a seleção brasileira. Não é. Até o tempo tem que conversar. Mas aí você fala o seguinte, não tem nada, é mentira. E depois de 15 dias o cara vai assinar? Você desculpe, eu não fui educado assim. E no jornalismo, para mim, a mentira não funciona. É profissional, é ética. Não tem como você falar assim, tem um sim, né? Não tem como. Não tem sim, não dá certo. Ética. O cara é taxado como burro. Não pode. Quando você levanta uma questão, pô, e aí acontece isso? Pô, a gente não... Então, porque há 3 meses atrás falou que não vai fazer nada, que no Fluminense é engraçado. Vocês são da época de acesso a tudo. Hoje os jogadores são blindados, o treinador blindado, tem assessor, tem o das contas, tem marca, tem tudo. Não se pode falar mais nada. Virou Tribunal de Justiça, redes sociais. Mas eu falo, porque eu acho que se falar, eu falo. Pode criticar ou não, mas o que eu falo, eu assumo, sem problema nenhum. Eu só acho isso. Poderiam ser mais éticos, usando a palavra do Bocão, com o torcedor, com transparência. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com muito mais na reta final do nosso Max Esporte. O Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Muito bem, e a reta final do Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite. Max Esporte, resenha raiz da televisão brasileira, chegando no seu 4º ano, viu? Vinhetinha nova, bacana. Alô de Boné, obrigado, irmão. Nosso Jorge de Boné, nosso Mário Reis com a gente aqui sempre, nos apoiando. Legal, legal, legal. Oferecimento, você já sabe. Entender, comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e de Insetbon. Olha o carrinho vermelho aí, gente. 3842-4242, um novo conceito em detetização, lembrando o melhor custo-benefício para a sua casa, seu escritório, seu depósito, seu galpão, o que você quiser, a Insetbon vai e faz. É bom mesmo, não tem a menor dúvida disso. Deixa eu botar, para não perder tempo, depois da Insetbon, do Bye Bye Lixo e também da nossa RTV, Borges, acho que é a sua vez de perguntar para o... Não, Cláudio Afonso, perguntar para o nosso querido Paulo César Oliveira. Fala, Claudinho. Olha, Marcelo, eu tenho curiosidade de saber com o nosso Paulo César Oliveira que está acontecendo muitas mudanças na Europa, né? Seja no regulamento, nas formas de disputa, tanto de clubes quanto de seleções nas competições europeias. Conta pra gente aí dessas mudanças, Paulinho. É isso aí, Cláudio Afonso. No bloco anterior falávamos sobre uma autêntica revolução já planejada pela UEFA quanto ao fim da repescagem, quer na Liga dos Campeões, quer na Liga Europa para a temporada 2024-2025, eis que mais uma grande alteração revolucionária está prevista para a Champions League e, pelo menos no triênio 2024-2027, já praticamente confirmada. Ou seja, a Liga dos Campeões passará de 32 para 36 equipes. Serão então 4 equipes a mais classificadas para a fase de grupos. E quais serão então os critérios desta classificação?
2 equipes sairão do coeficiente total de rendimento na temporada anterior de todos os clubes envolvidos em todas as competições europeias. Neste caso, os que mais pontos marcaram e que, obviamente, melhor performance tiveram foram Inglaterra e também Itália. Haveria, então, na Liga dos Campeões, 5 equipes italianas e 5 equipes inglesas classificadas para a fase de grupos. Os 2 outros classificados seriam o 5º colocado no coeficiente de rendimento, no caso a França, que passaria de 2 a 3 times na fase de grupos da Champions League, e depois a última vaga, a 4ª vaga, que seria um dos países que participam da fase eliminatória e pré-eliminatória, que colocaria então o que melhor coeficiente tivesse uma equipe diretamente na fase de grupos da Champions League. Alterações previstas e que devem realmente provocar mais uma revolução na forma de disputa da competição mais importante de clubes no futebol mundial. Meu garoto, quanta invenção, quanta invenção. Bocão, faz uma pergunta para o nosso querido e doce PC Oliveira. Primeiramente, estou muito feliz, né? Botafogo líder, com a ausência do meu amigo Valdir Luiz aqui também, muito feliz. Mas eu queria saber dessas negociações europeias, tem um centro das atenções aí em cima do Lukaku, né? Só uma coisa, não precisa responder não, Paulinho. Eu acho ele o Ribamar do futebol brasileiro. Continua tudo isso aí. É isso aí, Otávio. Abração para ti e para o meu amigo Valdir Luiz. Antes de responder a sua pergunta, deixar mais saudações muito especiais aos dois e a todos vocês da torcida alvinegra pela campanha sensacional no Brasileirão. Eu lembro que o Botafogo venceu fora de casa a Palmeiras e também Grêmio, para além de ter vencido o Fluminense, o São Paulo e também a equipe do Flamengo. Grande participação, brilhante e, obviamente, a liderança como sendo um prêmio mais do que merecido. Quanto às negociações do futebol europeu, das quais você fez referência, eu lembro que Lukaku continua num dilema autêntico. Ele não quer voltar para a equipe do Chelsea, a não ser que seja em definitivo. O Chelsea não quer. Ele quer ficar na Inter de Milão, a não ser que seja em definitivo. Mas a Inter não paga mais que 30 milhões de euros. E o Chelsea quer 50 milhões de euros pelo passe do jogador. Ele não quer ir para a Arábia Saudita, que é o único mercado que promete e paga o que Lukaku realmente pode valer. Mas o impasse é com a situação dos goleiros da Inter de Milão, já que a Inter perde o Nana, goleiro camerunense, que deve deixar a equipe de Milão indo para o Manchester United. Enquanto isso, a possibilidade seria a contratação do goleiro do Bayern de Munique, o suíço deixasse a equipe do Bayern e se fosse então o goleiro titular da equipe da Internazionale de Milão. É o nosso ponto final por hoje. Abração a você que nos acompanhou, como sempre, pela TV Max nesse Max Sport. E a gente marca um próximo encontro para a próxima semana, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho. Um abraço, um beijo para você, irmão. Sempre brilhante, abrilhantando o Max Sport com as informações direto da capital da Europa, Bruxelas. Max Sport não é para cuidar, tem correspondente internacional e no nível, no peso do nosso Paulo César Oliveira. Paulinho, forte abraço, que o nosso Flusão contra o Flamengo faça um grande jogo, Paulinho. Vamos torcer, vamos torcer. Vamos torcer também, vamos botar um inset bom para limpar a área. Tem muita mala, vamos limpar a área. Em Sete Bom, é contigo! Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Inset Bom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Inset Bom é bom! É bom mesmo! Custo-benefício, um novo conceito em dedetização em Sete Bom. Bota os 4 na tela, os 3 na tela, por favor, Mateuzinho. Por gentileza. Borges, o Vidal indo para o Atlético Paranaense. O que você achou? Eu acho que é bom para o Flamengo, é bom para ele e é bom para o Atlético Paranaense, porque o Flamengo pelo menos diminui alguma coisa na folha de pagamento para o Vidal não estava jogando, não estava participando e menos ainda e com má vontade no banco de reserva. Para o Atlético Paranaense é um reforço, porque o Fernandinho também tem que dar uma descansada, de repente é um jogador para jogar ali junto com o Fernandinho também. E para o próprio jogador, que precisa outras áreas para tentar. Bem que ele gostaria de ir para o Chile, lá para sua terra. Mas o Atlético Paranaense apareceu e acho que é bom para todo mundo. Marlon no Fluminense, o zagueiro, Bocão, o que você acha? Boa contratação do Fluminense.
Só para acrescentar um pouquinho o que o Borges falou, o Vidal já foi há muito tempo, já é um ex-jogador, um jovem veterano, quer dizer, um veterano já em fase de final de carreira. É um absurdo o Flamengo ter contratado um jogador desse nível. É fundar o Atlético Paranaense. Desculpa, não tem mais intensidade, não tem mais velocidade, não tem mais nada. Eu acho que o Marlon é um bom zagueiro. Aliás, eu tive essa semana, no sábado, pela segunda vez consecutiva, com o Manuel, um jogador. Queria mandar um grande abraço para o Manuel, que está sentindo demais com tudo que aconteceu desse negócio de antidoping. E vocês vão saber depois como é que foi o negócio de uma raspagem que ninguém limpou. Coitado, ele está todo depressivo. Um beijo para o Manuel, que vai fazer falta no Fluminense também, independente do conceito de avaliação do torcedor tricolor. Mas o Marlon é bom zagueiro. O Flamengo é a quinta contratação do Fluminense nessa segunda janela. O Fluminense se reforçando e muito bem. Bruno Henrique fora mais uma vez por contusão. Até que ponto isso enfraquece o Flamengo? Porque tinham muitos corneteiros falando da melhor contratação do Flamengo foi o Bruno Henrique. E agora, Cláudio Afonso? Marcelo, o Bruno Henrique eu sou fã, viu? Eu acho ele um jogador espetacular. Ele, na verdade, é um fenômeno, porque ele é um jogador que ele é o peladeiro que deu certo, né? Essa é a verdade, ele é um jogador de vaza, ele não teve fundamentos bem planejados, né? É um trabalho de base, ele não teve. Talvez até por isso algumas características dele de futebol moleque, né? Ainda estejam ali vivas, porque alguns desses professores teimam em até castrar essas características do jogador brasileiro. Ele é um jogador de muita explosão, ele é decisivo, ele finaliza bem, tanto chutando ou com a cabeça, cabeceador também, um jogador de muita importância. É uma pena para o Flamengo e para ele, que logo agora que ele vinha, né, retomando o seu ritmo, fazendo gols, sendo decisivo como sempre foi, vem essa contusão. É uma pena, o Flamengo perde muito sim, porque o Bruno Henrique faz a diferença. E o senhor é um brincalhão, né? O senhor é contra o Botafogo e agora contra o Bruno Henrique também. O senhor secando o Bruno Henrique está secando o Botafogo. Na mesma perna. Ele teve uma contusão, um estiramento no tornozelo, que já tive também. Eu rompi os ligamentos. Ele teve um estiramento no tornozelo e também no joelho, na mesma perna. Uma fatalidade. Jamais eu torceria para um jogador que é muito bom, principalmente que é vertical, um jogador moderno hoje, que exige futebol. Não, senhor, não. Eu sou Marcelo. Eu sou o Ricardo Marcelo. O Flamengo, todo mundo, a prensa da qual o senhor faz parte, a prensa, falando que a melhor contratação do Flamengo foi o Bruno Henrique, que infelizmente, agora é sério, infelizmente... infelizmente, a sua palavra, infelizmente, eu não acredito muito não. Infelizmente... Quem falou isso? Desculpa. Quem falou isso, Mazela? Eu acho que é um leve engano, porque na realidade o Flamengo já está acostumado a jogar sem esse jogador há algum tempo. Ele só entra no segundo tempo, ele nem titular ele é. Ele nem seria titular contra o Atlético Paranaense. Seria o escape no segundo tempo, caso. O Flamengo tem um jogo difícil, uma pressão vai ser enorme. Eu estou falando japonês, Lá vem outro secando, jogo difícil. Ele também falou que o jogo era difícil na Libertadores e o Flamengo ganhou. Eu não vou falar mais nada, você já está eliminado. Amanhã estão eliminados. O Flamengo está eliminado, Boys, amanhã não? Não está eliminado porque tem time e tem condições de ganhar o Atlético Paranaense, que não vem bem, não vem fazendo uma boa temporada. Temporada muito altos e baixos. Eu também acho. Lá é muito difícil. Eu acho que o Flamengo passa e com facilidade. É a minha opinião. Não vejo nada demais nesse time do Atlético Paranaense, nada. Competitivo e copeiro. Jogar lá é difícil. É da história da Clara, assim. Vamos ver. Quem tem razão? É copeiro. É copeiro, cozinha, copa, banheiro. Vamos embora, olha aqui, ó. Você tá copeiro? Você tá copeiro? Você tá copeiro? E o Botafogo amanhã, cara? Tá ligado pra esse jogo? O Botafogo vai pegar o time da segunda divisão da Argentina, que está em 12º lugar. Com todo respeito ao patronato, é 12º da segunda divisão do campeonato argentino. Então, eu acho que o Botafogo vai passar com facilidade. Não pode sentar nessa informação que nós temos aqui, que eles próprios vão ter pelos analistas de desempenho, mas o time do patronato, com todo respeito, e o Guarani também depois, são jogos que o Botafogo pode passar. Pelo momento atual, lembrando que o Botafogo contra o Grêmio foi o jogo desse ano no Campeonato Brasileiro que mais se sentiu desconfortável. Então o Botafogo tem que voltar a trilhar aí o caminho da competitividade, tá? Porque sentou numa certa forma que está todo mundo falando do Botafogo e aí se acomodou um pouquinho. Mas eu acho que o Botafogo tem tudo para passar pelo patronato e depois pelo Guarani.
problema, Cláudio Afonso, são as duas competições. Será que os jogadores vão conseguir virar a chavinha ou não? Consegue sim, eu acho que o grupo do Botafogo está recheado de jogadores experientes. Não são jogadores talvez famosos ou midiáticos, mas são experientes, cada um com a sua bagagem, espalhados aí pelo mundo, e é uma coisa que eu tenho gostado muito desse grupo atual do Botafogo, que você percebe que o grupo é unido. Há uma união, Helena, talvez até por serem tão desacreditados, ouvirem tanta coisa aí do início do campeonato, que eles formaram essa união. Claro que quanto o patronato, o Botafogo tem um favoritismo amplo, mas eu sempre recomendo, se eu tivesse, por exemplo, naquele vestiário alvinegro, eu sempre recomendo prudência e concentração quando se enfrenta esses adversários menores sul-americanos, porque eu, por experiência mesmo como comentarista, perdão, eu já vi várias vezes times grandes tropeçar com esses times minúsculos da América do Sul. Recentemente eu lembro o Fluminense mesmo com um time bom, com o Huachipato, com o União La Calera, e aí alguém diria que o Fluminense iria tropeçar? Não. Então a história dos clubes brasileiros nas competições sul-americanas muitas vezes vem com essa soberba. É uma escola argentina. Agora, é claro, que é um time de segunda divisão, não é da primeira linha da escola argentina. Para mim, o Botafogo tem tudo para passar e, para mim, é o que deve acontecer. Não deve atrapalhar nessa luta pelo título brasileiro, não. Meu querido Borges, o descanso do Fluminense pode ser um fator decisivo para domingo, a seu favor, contra o Flamengo? Eu acho que sim, eu acho que sim. O Fluminense tem todas as chances de fazer um belo jogo. Para o Flamengo, o jogo importante é o de amanhã, nessa quarta-feira. E passando, o Flamengo vai com uma grande moral para o jogo contra o Fluminense. Não passando do Atlético Paranaense, aí vamos ver como é que vai ficar a história, que o Flamengo aí vai sair de mais uma competição, seria a Copa do Brasil. Mas eu acho que o Fluminense, esse descanso é importante para o Fluminense arrumar a sua casa. Discordo completamente de tudo isso aí. Eu discordo completamente. Vamos parar de vender nas bancadas de programas esportivos de que esse descanso é importante para jogo. Mentira! Você perde o pique de intensidade. Treina, joga. Esse negócio que vai descansar a semana toda. Eu lembro o Botafogo contra o tricampeonato do Flamengo. O Botafogo descansou a semana toda. O Flamengo foi na Libertadores lá. Meteu 3-0 no Botafogo. Foi tricampeão. Esse negócio é mentira, é balela. Que descansar. O treino, a intensidade de ritmo de jogo é diferente de jogar, de treinar. Então, balela. E outra coisa que eu vou falar aqui, que é importantíssimo, que eu botei nas minhas redes sociais. Esse discurso dos caras da bancada aí dizer que o Botafogo não tem elenco. Elenco é quando você sustenta o jogador na reposição, que você consegue manter o desempenho desse jogador ou melhorar o desempenho. O Botafogo tem. Só que para eles, tu tem que ter grife no banco lá. Ah, o fulano jogou na Europa, olha o banco do fulano. Mentira. Reposição, sustentar. Se você botar um jogador que não dá rendimento, não sustenta, aí você pode falar que o time não tem. O Júnior Santos sai, entra a Segovinha, bagunça. O Tietchan sai, entra o Danilo Barbosa, bagunça. Então vamos parar com essa historinha que já está de saco cheio desse pessoal de bancada. O seu Bocão é aquele comentarista de momento. O momento tá bom, ele comenta. Agora, quando o momento estava ruim, ele queria mandar o Luiz Castro para fora, para Portugal. Graças a Deus foi embora. O Botafogo sempre teve muito mais elenco do que treinador. Pode botar qualquer um aí. Agora tem que ver quem você falou que pode assumir o Botafogo, Bocão? Quem pode assumir, já assumiu o Bruno Lage. O Bruno Lage já vai assumir. Não é isso. Quer dizer, que eu não conheço ele. Eu fiz mal a pergunta, sim. Eu não conheço ele. Quem me fala um pouquinho dele. Português? O Bruno Lage é um treinador que tem uma característica do Castro, já passou. Ele vem com a ideia de potencializar os jogadores da base. Não vai mudar nada implementável, por mais que esteja num método de trabalho diferente, adaptação e tudo, não vai mudar o sistema de jogo do Botafogo. O Botafogo tem uma ideia de jogo consolidada, até porque os jogadores se falam. E eu vou falar uma coisa aqui, conversando com os jogadores, eles não quiseram o Rogério Ceni pelo WhatsApp, pelo grupo de WhatsApp dos jogadores, e não era treinador de grupo. Então, aqui não vem. Pronto, quem manda é jogador, quem toma decisão é jogador. É verdade. Então vamos acabar o programa. Para os palpites, Flamengo e Atlético Paranaense amanhã lá na Arena da Baixada. Borges? 3-0 Flamengo. Bocão? 2-0 Atlético Paranaense. E bye, lixo. Cláudio. Literalmente. Cláudio Afonso. 2-1 Atlético Paranaense e nos pênaltis Atlético Paranaense.
Borges, o Botafogo lá com o Patronato, meu, são os 2 jogos no meio de semana. O placar baixante, 7-1 para o Patronato. 7-1. Você, Cláudio Afonso, para acabar o programa, para não ficar mais, vamos embora. Olha, o jogo vai ser um joguinho chato. O Botafogo vai garantir a vaga aqui no Rio. Lá vai ser 2-2. O que eu falo? Posso mandar um abraço? Pode. Um abraço pro pessoal do restaurante Ondina, aqui na Praça do Rio Comprido, aqui próximo de casa. O João, pro Leonardo, pro Ronaldo, pro Marcelo, pro Eduardo e pra Suzy. Estão nos assistindo agora. Um beijo para eles aí. Obrigado pela receptividade. 4-0 Botafogo. Esquece, estou em outro patamar. A gente está em outro nível. Patamar, nem cheirinho, a gente pode usar essa palavra. Então. Depois você leva a galera no jabá do restaurante. Pessoal, vamos junto no jabá. Vamos embora. Ondina. Vamos embora, gente. Muito Ondina, é isso? Um abraço pra galera do Ondina. Olha, gente, obrigado pelo carinho, obrigado, Bocão. Beijo, Cláudio Afonso. Argentino Júnior não joga, não? Não joga. Pera aí, o Vasco está acabando com você. Você está outro alucinado que não pode ontem. E a semana que vem a gente se vê aqui no Max Esporte, sempre terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com